Oi, gente, boa tarde. O Bahia Meio Dia está de volta agora com os assuntos da região. A segurança na zona rural de Vitória da Conquista foi discutida essa semana e a polícia apresentou um plano de ação para combater principalmente furto de gado em fazendas na zona rural de Vitória da Conquista. A gente está chegando agora com o que é destaque na região. Estamos no Outubro Rosa, que é o mês de prevenção e combate ao câncer de mama, um assunto para Ariela Bonfim. Isso, Judson. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres e representa 30% dos casos de câncer no Brasil. Daqui a pouco a gente vai conversar com um mastologista, para saber as formas de prevenção, tratamento e também de diagnóstico. Volto contigo. Tá bom, Ariela, daqui a pouco eu volto contigo. Agora são 12 horas e 32 minutos e tem mais destaques nesta quarta-feira. A dificuldade de uma mãe para dar continuidade ao tratamento da filha que é autista. Professores da UESB paralisam as atividades em protesto contra o corte de verbas para as universidades e contra o corte de bolsas de pesquisa. E vamos falar sobre os direitos do idoso que precisam ser garantidos e respeitados. No Bahia Meio Dia, agora. Às 12 horas e 33 minutos, a gente começa a nossa participação vendo como uma decisão pode complicar a vida de quem precisa e tem direito a um atendimento médico especializado. Em Vitória da Conquista, uma mãe tem enfrentado uma barreira cheia de obstáculos para cuidar da filha. E o que já era difícil ficou ainda mais complicado. O tratamento é feito em São Paulo. A autorização era dada aqui em Vitória da Conquista, mas agora precisa ir a Salvador para conseguir essa autorização. Parece brincadeira uma coisa dessa. A adolescente tem deficiência mental, epilepsia e autismo do grau mais alto. Aos 17 anos, ela não faz nada sozinha. É uma pessoa que não fala, depende de mim para tudo, Para o banho, para comida, se eu não dá comida, ela não come, se eu não dá água, ela não bebe. Para ter mais qualidade de vida, a adolescente precisa fazer uma cirurgia cerebral quando completar 18 anos. Por causa disso, há 5 anos todo o tratamento tem sido feito em São Paulo. O laudo médico era liberado aqui em Vitória da Conquista e mãe e filha viajavam a cada 2 meses para a capital paulista e ficavam em média 1 mês por lá fazendo o tratamento. Lá é tudo, Lá é tomografia, ressonância, é dentista, que aqui tem que sedar, da anestesia geral e lá não precisa, que é a cadeira adaptada. Aí é tudo, eu faço lá. As próximas consultas estão agendadas para o dia 1º e 6 de novembro. Só que Gildete foi informada que o laudo que ela precisa para liberar a filha para consulta e para ter toda a ajuda de custo das viagens, agora só será emitido em Salvador. Aí não me explicaram por quê, Aí eu fui lá na Secretaria de Saúde e dei os documentos de Fernanda, que ela já era paciente de Salvador também. Mas só que tem 3 meses que não marcaram e eu preciso viajar. O problema é que, para conseguir fazer as consultas que já estão agendadas em São Paulo, mãe e filha precisam estar com o laudo médico em mãos. Só que até agora, a dona Gildete não conseguiu, junto à Secretaria de Saúde do município, marcar essa consulta que só será feita agora em Salvador. Sem a consulta, ela fica sem o laudo. E sem o laudo, Fernanda perde os exames. Não me respondeu nada, Só falou que disse que qualquer hora podia marcar. E o problema de Fernanda não é qualquer hora, porque tem consulta em São Paulo e eu preciso do laudo. Agora, a mãe não sabe mais o que fazer. Se a situação já era complicada, tendo de ir daqui para São Paulo a cada 2 meses, depender de um laudo de Salvador trouxe mais dificuldade ainda. Mas não entendo porque eles mandaram a gente para lá agora. Quer dizer que todas as pessoas que fazem tratamento em São Paulo têm que preencher o laudo em Salvador? É mais uma dificuldade. Mais uma dificuldade para mim, que já tenho a dificuldade de eu viajar com Fernanda, ficar na casa de apoio, 30 dias na casa dos outros. E ainda tem mais um transtorno aqui ainda, Bom, nós perguntamos à Prefeitura de Vitória da Conquista e também à Secretaria Estadual de Saúde por que esse laudo autorizando a viagem para São Paulo, onde é feito o tratamento da filha de dona Gildete, tem de ser em Salvador e não aqui, como já vinha acontecendo. Vamos às respostas. A Secretaria Municipal de Saúde disse que o município é limitado ao transporte para o tratamento fora do domicílio intermunicipal. Logo, é de competência da Secretaria Estadual de Saúde a emissão de laudo interestadual. A Secretaria de Saúde ainda não enviou uma resposta. Fato é que a
a filha dela, de Dona Gildete, não pode ficar prejudicada por conta desse tipo de burocracia. Se isso já era feito aqui, por que criar essa dificuldade para essa senhora, né, que tem um baixo poder aquisitivo, que tem dificuldade financeira, para ir para São Paulo? Agora ela tem de ir a Salvador para conseguir uma assinatura de um documento? Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito com o cidadão. Cabe à Prefeitura ou à CESAB tomar a providência para que Dona Gildete continue recebendo essa autorização em Vitória da Conquista. É o mais sensato, não é, a ser feito. A gente não pode criar um obstáculo desse tamanho, tão grande, para que a cidadã possa oferecer à filha o tratamento de saúde em São Paulo que ela tem direito. Isso precisa continuar sendo feito em Vitória da Conquista. É inadmissível um tipo de burocracia dessa que acaba prejudicando as pessoas, prejudicando a saúde das pessoas. A gente tem de facilitar e não complicar, não é? Os professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia aderiram à greve nacional da educação hoje e amanhã. A paralisação é para protestar contra o corte de verbas federais para a educação, o corte de bolsas de pesquisa, protestar também contra o programa Futura-se, que tem como objetivo privatizar a educação superior, segundo os professores. Eles protestam também contra o governo do estado por corte de verbas, desrespeito a direitos trabalhistas e problemas na permanência estudantil. Além de parar as atividades, os professores também realizam atos de protesto no campus de Jequié, em Itapetinga e também no campus de Vitória da Conquista. Vamos falar de saúde agora. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, em 2018 foram 59.700 novos casos de câncer de mama no Brasil. É o tipo de câncer que mais acomete mulheres, representando quase 30% dos casos de câncer no país. Os números são altos, hein? A prevenção e o diagnóstico precoce são as melhores formas de combater o câncer de mama. É por isso que nós estamos no Outubro Rosa, vesti até essa camisa hoje em homenagem ao Outubro Rosa, para reforçar essa campanha, que na verdade acontece o ano todo, né, Ariela? A gente reforça a campanha agora em outubro, mas essa prevenção, esse diagnóstico precoce, isso tem de ser pensado o ano inteiro, né? Boa tarde. Oi, Judson, boa tarde para você que está acompanhando a gente. É isso mesmo, né? O Outubro Rosa, ele chama a atenção, mas essa prevenção, o diagnóstico precoce, ele tem que ser feito o ano todo, esses cuidados devem ser tomados o ano todo. Você deu um dado aí, né, que no ano passado foram quase 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. A gente estava conversando aqui e o doutor Tainan Ladeia, que vai me dar entrevista agora, ele é mastologista, ele disse para mim que a média é mais ou menos assim, ó, 1 em cada 7 mulheres terão câncer de mama. É um dado bastante alto, não é isso, doutor? Boa tarde, obrigado por falar com a gente. Boa tarde, Ariela, tudo em paz? É assim, é um dado até certo ponto que assusta, né? E por isso que a gente tem o Outubro Rosa, para chamar a atenção das mulheres para essa importância do câncer de mama na vida delas, né? Então a gente espera que 1 a cada 7 mulheres tenha câncer de mama ao longo da vida. A incidência anual é em torno de 60 mulheres para cada 100 mil. Então, por exemplo, numa cidade igual Vitória da Conquista, que a gente tem 300 mil habitantes, a gente espera que todo ano tenha 90 casos novos de câncer de mama diagnosticados aqui. Então, é bem importante. Doutor, a gente estava falando de prevenção, né? Mas, na verdade, a prevenção, quando se trata de câncer, não tem como você fazer alguma coisa. O que tem como fazer é você começar a se cuidar mais cedo, para que, se houver, né, o câncer, você já possa descobrir precocemente, né? A gente fala que a partir dos 40 anos seria o ideal, mas há outros fatores aí que têm que ser observados, né? Existem outros fatores. Sim. Na verdade, assim, o diagnóstico precoce ele é tudo, né? Então, para a gente, quanto mais cedo diagnosticar, maior a cura dessa paciente, maior o índice de cura das pacientes. A prevenção, a gente se dá na questão da paciente se cuidar, dela procurar a gente e diagnosticar o quanto antes. Então, a gente não tem como evitar. O câncer de mama ele não é evitável, ele é diagnosticável. Então, a gente fala com as mulheres. Aqui no Brasil, a indicação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que, a partir dos 40 anos, ela comece a fazer mamografia e procure o seu mastologista. Mas a gente sabe que existem exceções. Então, tem outros casos. Tem pacientes que têm histórico familiar de câncer de mama, que a gente começa mais cedo, normalmente aos 35, ou a partir de 10 anos antes de quando o paciente foi diagnosticado. Então, tem algumas variáveis. O que é a recomendação de uma forma geral?
procure seu mastologista, venha sem ter nenhum achado. A gente não quer que a paciente nos procure só quando diagnostica alguma coisa. A gente quer a paciente sem diagnóstico para que a gente diagnostique o quanto antes. E observar a mama, isso é importantíssimo, né, doutor? Importantíssimo. É importante a mulher se conhecer, a mulher fazer o autoexame no sentido de conhecer sua mama e, se um dia apresentar alguma alteração, ela procurar um mastologista. Mas veja, quando a paciente acha alguma alteração na mama, normalmente aquilo poderia ter sido diagnosticado antes. Então, se ela não tem acesso à saúde ou ao mastologista, se tocar, fazer o autoexame. Mas se tem, venha que a gente vai olhar e vai cuidar direitinho. A gente pode falar em índices de cura, né, se diagnosticado precocemente? Olha, existem vários estadiamentos do câncer de mama. Então, assim, o carcinoma in situ, que seria o estágio inicial mesmo do câncer de mama, ele é curável com cirurgia em 98% dos casos. Doutor, muito obrigada pelas informações. É isso, Judson. Fica aí esse alerta para as mulheres. O Outubro Rosa é um mês de conscientização, né? Mas esse cuidado deve ser tomado o ano inteiro. Eu volto contigo. É isso, Ariela. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né? O câncer de mama, durante esse mês de outubro aqui, nessa temática, né? O Outubro Rosa, mês de prevenção e diagnóstico precoce ao câncer de mama. Obrigado, Ariela. A quarta-feira começou com o tempo fechado em Vitória da Conquista e garoa na maior parte da cidade. Vamos ver como é que está o tempo agora. Essas são imagens ao vivo feitas lá do alto da Torre da Serra do Piripiri. No detalhe aí, na parte de baixo do vídeo, a reserva do Poço Escuro. Agora a gente está dando aquela panorâmica para ver como é que está no restante da cidade. Tem um pouquinho de sol em alguns pontos, mas o predomínio é de sombra e a temperatura média agora 22 graus. Vamos ver a previsão no mapa. Pode ter chuva rápida a qualquer momento em Vitória da Conquista, com a temperatura variando entre 18 e 26 graus. Amanhã deve ter queda de temperatura na madrugada e à noite. A mínima vai para 13 graus. De dia faz calor, com a máxima em 27 e o sol aparece entre muitas nuvens com possibilidade de chuva. Na sexta-feira, 18 e 27 graus, com tempo instável também. A Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Internacional do Idoso, que foi ontem, para lembrar que todos nós envelhecemos, pelo menos é o que a gente espera, né? E que precisamos ter nossos direitos garantidos. E é preciso cuidar para que essa fase da vida seja prazerosa e ativa. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2030, a população idosa do Brasil deve passar dos 41 milhões no país. Diante de uma população que não para de crescer, vem a pergunta: é possível envelhecer com qualidade de vida? Essa turma do Centro de Convivência em Vitória da Conquista tem mostrado que sim. Dona Edna participa do Centro de Convivência do Idoso há 11 meses. Quando entrou aqui, não estava muito bem psicologicamente. A partir do momento que minha mãe faleceu, eu me entristeci, comecei a entristecer, não tinha alegria de rir. Vivia triste mesmo, nada para mim era motivo de alegria, era só tristeza. Depois de um período de desânimo e sem saber o que fazer, Dona Edna voltou a ser feliz. Chegando aqui, fui bem acolhida, graças a Deus. O pessoal chegou aqui e me deu o maior apoio. Eu falei dos meus problemas para eles e hoje eu não viveria mais sem o CCI. Dona Edna participa do Centro de Convivência do Idoso. A casa foi criada há 11 anos. Aqui eles participam de oficinas de teatro, artesanato, coral, escolarização, informática, grupos de convivência, além da realização de bailes mensais, viagens e passeios durante o ano. Um tempo precioso para quem não quer ficar só em casa. Foi o caso de Dona Maria. Você termina as atividades de casa, a não ser ir fazer assim, um exercício físico e tal, não tem mais nada para fazer, então vamos procurar, se tem as oportunidades aqui, vamos aproveitar, porque só faz bem. É a valorização da terceira idade, é a assistência da terceira idade, é a assistência social voltada para garantir esses direitos às pessoas idosas e para proteger eles e defender o direito deles também. O Dia Internacional do Idoso foi criado pela Organização das Nações Unidas para lembrar as pessoas que a idade chega para todos e, com ela, as dificuldades. É uma data também para lembrar as pessoas que os idosos têm direitos. Direito à vida, à saúde, à cultura, entre outros. Direitos esses que todos nós temos, que é o direito à saúde, direito à educação, direito à convivência familiar e social, direito a participar da política pública. O Estatuto do Idoso entrou em vigor em 2003.
foi criado para sistematizar o conjunto de regras já vigentes sobre os direitos dos idosos, principalmente no que se refere à saúde, dignidade e bem-estar. Para essa advogada, o estatuto é muito amplo. O problema é a eficácia na prática. O Estatuto, assim como a Constituição, vai dizer que é um dever da sociedade, da família e do Estado, né, adotar medidas para que esses direitos sejam assegurados, sejam efetivados. Então, havendo violação, constatação de violação desses direitos, pode-se buscar as autoridades, né, competentes, que é a polícia, o judiciário, o Ministério Público é quem é competente para poder assegurar, para resguardar o cumprimento desses direitos da pessoa idosa. Hoje é dia de oportunidades aqui no Bahia Meio-Dia, dia das vagas de emprego e estágio oferecidas por empresas da região. Preste atenção aí, boa sorte. O CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, oferece 4 vagas de estágio para estudantes de administração, homem ou mulher, a partir do 1º semestre. Uma vaga para administração, homem, a partir do 3º semestre. Uma vaga para estudante de publicidade, propaganda ou jornalismo, a partir do 2º semestre, com disponibilidade para estagiar aos sábados. Uma vaga para ciências contábeis, pode ser homem ou mulher. Uma vaga para economia, homem. Uma vaga para pedagogia, mulher, a partir do 3º semestre. E uma vaga para estudante de educação física do 5º ao 7º semestre. Os candidatos devem apresentar currículos, identidade e CPF na Avenida Vivaldo Mendes, número 908, bairro Recreio, em Vitória da Conquista, das 9 da manhã às 4 da tarde. Pois é, daqui a pouco a gente volta com mais vagas de emprego e estágio oferecidas por empresas da região. Na próxima sexta-feira tem o lançamento da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié. É a Feliz que é. A gente fala sobre isso ao vivo daqui a pouco, depois do intervalo, 12h48. Até já.